Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. É motivo de alegria nós estarmos reunidos, em que nós possamos desfrutar dessa maravilhosa graça de Deus que Ele nos concedeu, de estarmos juntos para meditarmos um pouco da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Eu glorifico a Deus pela vida do irmão Ribamar. Ele disse bem que nós auxiliamos ele em determinado tempo, ali na congregação Betel, auxiliamos a irmã Raimundinha e o irmão Ribamar. Deus abençoe esse casal, em nome de Jesus. Tem aqui alguns amigos, né? O Cleito, a irmã, a família dos irmãos ali, a irmã Jaís. É bom ver demais a irmã Jaís na casa do Senhor. Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. Mas essa familiarização, ela é consequência de oração, de grande clamor que os servos de Deus fazem para que os nossos amigos possam também compartilhar dessa graça, dessa misericórdia, porque somente Ele, irmãos, pode trazer os nossos amigos, trazer os nossos familiares para a presença dEle. Mas para isso, irmãos, é preciso orarmos, continuar sem cessar, continuar orando, continuar pregando a palavra de Deus. Hoje o culto, ele é voltado em todas as congregações da Assembleia de Deus como culto de missão. Ele é destinado à missão. Mas não que somente seja o primeiro domingo de cada mês, mas que nós possamos viver, de fato, esse momento. Porque nós fomentamos que o culto de missões, esses encontros mensais possam repercutir. Por quê? Porque se nós tivermos o pensamento de Cristo, se nós tivermos esse pensamento, assim como ele pensou, quando ele enviou os 12 apóstolos, nós iremos corroborar mais ainda com o que ele fez. Tá bom? Eu convido os irmãos a abrir o livro de Mateus, capítulo 28. Irmãos, não esperem de mim uma pregação eloquente. Não, eu não sou nada contra, mas eu prefiro ficar ali no estudo metódico. Abra o livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 16. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 16. Nós iremos entender o que Jesus ele fez para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Isso, irmãos, é fruto desse grande momento aqui. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16. O texto é muito conhecido, todos têm familiarização com esse texto, com essa leitura que nós iremos fazer, tá bom? Abra, livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16. Os irmãos encontraram? Amém? Que vai dizer assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, eles fizeram o quê? O adoraram. Mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou o quê? Dizendo, leia para mim o restante do versículo. Certo. Vão, portanto, façam discípulos de todas as nações, em nome de quem? Do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Glória a Deus. Nesse momento em que Jesus aparece aos que nós iremos conhecer lá no livro dos apóstolos, a igreja primitiva, né, a primeira igreja, nesse pequeno momento aqui, nesse breve momento em que Jesus ordena os apóstolos
a pregar o evangelho, Jesus ele vai dar uma ordem bem interessante. Eu creio que os irmãos aqui já receberam ordem de pai e de mãe, não já? Já receberam ordem de pastor? Já receberam ordem de dirigente? É mais ou menos essa ordem. Só que essa ordem aqui, ela vai se tornar enfática quando ele diz, vão. Aí o que Jesus vai dizer? Vão, portanto, entretanto, façam discípulo. Pois muito bem. A grande comissão, a palavra comissão, ela não existe na Bíblia. Ela não existe na Bíblia. Da mesma forma como a palavra missão. Mas de onde foi que o pastor Raposo tirou missão? É porque ele quer tirar dinheiro da igreja para enviar missionário e ficar com dinheiro, dizendo que é missão? Não. A palavra comissão, de fato, não está na palavra de Deus. Ela não existe na palavra de Deus. Mas ela é uma geração, ela é um resultado exatamente desse contexto. Quando ele inicia esse encontro com os apóstolos, aí ele vai dizer o que ele quer dos apóstolos. É uma consequência, é uma comissão. E segundo o dicionário, comissão quer dizer uma ordem encarregada ou uma representação de pessoas. Eu junto aqui alguns jovens, o irmão Ribamar vai juntar alguns jovens aqui da mocidade, aí vai instruir, vai dizer assim, vocês vão passar alguns dias na Baixada. Eu vou dar um exemplo aqui na Baixada. Por mais que a nossa igreja, a igreja de Bacabal esteja lá, mas é um lugar que eu conheço, o irmão Ribamar, que o trabalho é muito fraco, irmãos. Aí o irmão Ribamar chama alguns jovens e diz assim, olha, vocês vão passar uma semana na Baixada e vão pregar o evangelho. Uma semana, 7 dias. Aí é uma ordem que o irmão Ribamar está dando à mocidade dele. Ele confiou essa tarefa à mocidade. Certo? É mais ou menos isso. Muito bem. A comissão não aparece de fato na palavra de Deus, mas segundo o dicionário, ela é uma ordem dada, encarregada a uma representação. Tudo bem. Mas e a palavra missão? Também ela está na palavra de Deus? Não, ela não está na palavra de Deus. Mas ela é uma consequência também das ordens de Jesus para esses discípulos. Missão é o id, é o que exatamente Jesus disse para os apóstolos. O vão é o resultado da ordem de Jesus. Aí ele vai, a palavra missão, ela procede do termo latino que quer dizer missio. Tá? Aqui significa enviar. No Novo Testamento, ela se encontra na palavra grega avipostoloi. Ela está em grego. No grego, ela quer dizer isso, avipostoloi, que traduzindo para o português quer dizer apóstolo. Interessante, né? De cada transliteração, de cada tradução de uma língua para outra, aí a palavra vai se enquadrando ao pensamento. Mas ela não foge também ao contexto, ela quer dizer justamente isso, missão, enviar. Tá? O que nós iremos entender? Que tem o mesmo significado de enviar. Missão, então, quer dizer que a palavra missão, ela é um contexto da ordem de Jesus. Não entenderam? Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Mas essa tarefa que Jesus atribuiu aos discípulos, mas só foi somente aos discípulos? Não. O que Jesus vai dizer? Ele vai dizer assim, façam discípulos de todas as nações. Façam quer dizer fazer, quer dizer preparar. É o que exatamente nós temos, é o que exatamente a igreja tem feito até hoje. Segundo um teólogo britânico, o irmão Ribamar, John Stott, sabe o que ele diz em um livro que ele escreveu? Ele vai dizer que a grande comissão é a ordenança mais negligenciada. Não estão entendendo? É um teólogo britânico. Em um livro que ele escreveu, ele disse que a comissão é a ordenança de Cristo mais negligenciada. Mas por quê? Aí ele vai dizer, por ser a mais custosa. Não entenderam? Essa é a opinião de um teólogo britânico. John Stott, o nome dele.
Por que gera custo? Por que é necessário financiar missionários? Pastor Joabe, hoje nós conversamos na escola dominical, o pastor Raposo, antes dele entrar para o ministério, ele disse, meu filho, o pastor me ligou. Eu estava ainda trabalhando na loja. Aí ele disse, pastor Joabe, ele disse assim, irmão Joabe, o senhor está crente? Estou, pastor, estou crente. O senhor está preparado para a obra? Estou preparado. O senhor tem coragem de ver pela fé? Ele disse, tenho. Filho, eu falei, respondi, mas só Deus sabe como eu estava. A gente brincou, ele sorriu, hoje pela manhã na escola dominical. Aí eu disse, tá, eu estou, pastor, estou preparado para ver pela obra. Mas claro que o nosso pastor é um homem diferenciado, irmãos. Ele jamais perguntou para o pastor Joabe quanto que ele ganhava, como que era o trabalho dele, questão financeiramente, ele jamais iria tirar dele um trabalho e colocar em outro em que ele poderia ganhar menos e poderia dar sustento suficiente para a sua família. Essa é a preocupação, irmãos, do nosso pastor para com os nossos missionários. Ele jamais iria levar missionários para lugares remotos sem que pudesse dar uma assistência necessária. Então, é por isso que esse teólogo ele vai dizer que a grande comissão é a ordenança mais negligenciada, porque ela gera um custo para aqueles que estão enviando. Só que o mais interessante também o Instituto Barna, eu fiz algumas pesquisas, aí é o seguinte, o Instituto Barna realizou uma pesquisa em 2018, esse instituto, ele é americano e é voltado para igrejas protestantes, olha irmãos, interessante, olha o que nessa pesquisa, olha o que eles descobriram. Eles descobriram que 51% dos crentes não sabem o que é a grande comissão. E 25% já ouviu falar, mas não sabe o que é. Isso mostra, irmãos, a prioridade que se tem dado, ou o foco que se tem tirado do ID do Senhor, de enviar missionários para pregar a palavra de Deus. O foco tem sido outro, a priori tem sido outra. Mas será que eu, você, qualquer um de nós, a igreja de Bacabal, temos o conhecimento de que é necessário a ajuda financeira, enviar missionários? Quem já parou para pensar na possibilidade de se enviar mais missionários? Porque a nossa igreja, ela nasceu de missionários. Missionários transculturais. Missionários de outra etnia, em que se não conhecia o dialeto onde ele estava convivendo. Olha, irmãos, a diferença é muito grande da língua sueca para o português. Os irmãos que conhecem de língua vão entender que o português ele vem do latim. Só para os irmãos terem um conhecimento de como é difícil se preparar para pregar o evangelho. O português veio do latim. A língua sueca, ela veio da anglo-saxônica. Olha a diferença, irmãos. É uma língua próxima ao alemão. Totalmente diferente, desconexa em muitas questões. Até a cultura é diferente. Mas Deus enviou 2 missionários para que se pudesse pregar o evangelho, para que eu e você estivéssemos hoje aqui pregando o evangelho, ouvindo a palavra de Deus, se congregando. Graças a Deus, irmã. Aí você entende a dificuldade do irmão, do pastor que está lá no Peru, pregando o evangelho com a sua família. Acho que ele deve estar lá uns 6, 7 anos, não sei. A dificuldade que se tem um trabalho missionário transcultural, irmãos. Irmãos, é muito fácil eu ir aqui na Baixada e pregar o evangelho, porque eu estou a 50 quilômetros de Bacabal. É muito fácil, irmãos, nós irmos aqui para o Ceará, em que se fala o mesmo idioma.
Os irmãos já pararam para pensar nessa questão de outra cultura, uma outra língua? É de enorme dificuldade, irmãos. Aí somente essa questão dos 2 missionários, quando eles chegaram aqui, eles vieram, irmãos, porque o Espírito Santo conduziu eles. Não foi à toa, não, foi o Espírito Santo de Deus. Mas a grande comissão também, ela é testemunhar Cristo. Por quê, irmãos? Porque eu vou falar de Cristo. Eu vou dizer, eu vou falar as peculiaridades de Cristo. É testemunhar, é divulgar a Cristo. E quando eu faço isso, irmãos, eu tenho que fazer com excelência. Eu tenho que fazer com o que há de melhor em mim, que é o meu testemunho. Se eu não tiver um bom testemunho, se eu sair para evangelizar, alguém vai dar credibilidade para o que eu estou falando? Não. Por que que eu não vou? Por que que não vão dar credibilidade para mim? Porque eles vão ver a pessoa que eu sou na sociedade. Se eu não der um bom testemunho, irmãos, poucos irão dar ouvido para mim. A importância de testemunhar Cristo irmãos, é de extrema necessidade. Falar sobre a salvação. Abra o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Abra, por gentileza. Livro de Romanos. Abra aí, irmãos, por favor. Rapidinho. Qual é o meu horário, irmão Ribamar? Às 8h10, né? Tá certo. Crente, quando começa a falar, meu irmão, dá licença. Livro de Romanos, capítulo 10, 17. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. E assim a fé vem pelo ouvir alguma coisa, ouvir pela palavra de Cristo. Aí no versículo 18 ele vai dizer assim, ó. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que ouviram, pois diz: a voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Um povo que não é nação. Entenda, olha essa profecia. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: tu todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Aqui está mostrando a misericórdia de Deus para com as nações que Jesus iria usar para pregar o evangelho. Israel fica de lado, mas não no propósito da salvação, no propósito da propagação do evangelho. Israel fica de lado. Agora, meu querido, aí eu lembro daquela mulher que chegou para Jesus e disse: Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí Jesus vai dizer para ela: minha querida, não se pode tirar os pães da mesa e jogar os cachorrinhos. Aí a mulher vai dizer com extrema humildade, irmãos, ela vai dizer assim: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus já estava dizendo que era necessário primeiro pregar para os israelitas, depois para os gentios. A humildade dessa mulher mostra, irmãos, a consequência da necessidade de se pregar o evangelho. Porque ela não era judia, não era israelita. Aí eu digo para os irmãos, as maiores demonstrações de fé, irmãos, não estavam em Israel. Pode ter certeza disso. As maiores demonstrações de Israel as maiores demonstrações de fé não estavam em Israel. Foram todas de fora. Tá? A grande comissão também, irmãos, ela tem um ponto importante, que é estudar a palavra de Deus. A pessoa que se dedica a pregar a palavra de Deus, ela jamais pode ir sem estudar a palavra de Deus.
A pessoa que vai testemunhar a Cristo, ela jamais pode sair sem tiver um mínimo de conhecimento básico da palavra de Deus. Tem que conhecer. Tem que saber quem é Jesus, com quem ele está testemunhando. Quem é que vai ir na causa de na frente de um juiz ser testemunha de alguém que você não conhece, que você nunca conheceu. Quem é que vai fazer isso? Ninguém vai fazer. Então, se eu vou testemunhar, eu tenho que saber de quem que eu estou testemunhando. Então, eu conheço Cristo, eu vou testemunhar Cristo. Cristo me salvou. Da mesma forma como Ele me salvou, Ele pode salvar também você. Se você já é salvo, glorifica a Deus e saia para pregar a palavra de Deus. Essa é a grande comissão. E essa grande comissão não resultou somente nos 12 discípulos. Não, Jesus disse: ide fazer discípulos. Eu sou discípulo, você é discípulo. A grande comissão, meu querido, não foi somente para os 12 apóstolos, foi para mim e para você. E você, meu querido, é o resultado dessa grande comissão. Por que o meu amigo não pode ser? Por que minha família também não pode ser? Mas para isso nós temos que testemunhar. Uma leitura bem interessante do livro de Romanos. Paulo ele vai classificar uma série de pessoas que irão ficar fora do reino de Deus. Aí ele vai falar de quem? Dos tímidos e covardes. Por quê, irmãos? Os tímidos e covardes são aqueles que se eximem de pregar a palavra de Deus. Com vergonha, justamente. Você tem vergonha de pregar a palavra de Deus? Eu não tenho vergonha de pregar a palavra de Deus. Assim, quando eu cheguei na rua Alice Araújo, pregando, irmã Raimundinha, eu acho que foi nos meus primeiros cultos. Eu lembro que eu pregando sobre o pecado, aí uma certa irmã disse assim: irmão, fale baixo. Irmão, fale baixo. Eu disse: por quê, minha irmã? Irmão, os vizinhos estão todo mundo ouvindo o que o senhor está falando. Aí eu disse: meu Jesus, tem misericórdia. Como é que eu vou falar de Jesus tipo fofocando? Não dá, irmãos. Não tem condição falar de Jesus se não espernear, se não levantar a voz, alçar a voz. Eu só sei falar assim, eu só sei pregar assim, é assim que eu vou pregar. Aí depois eu fui entender, porque eu conheci ali alguns, mas depois eu fui entender a situação daquele lugar, irmão Ribamar. Prostituição, adultério, fornicação, bruxaria, que mais? Idolatria. Aí eu entendi aí que a irmã tinha me, por que a irmã tinha pedido para me falar baixo. Falei: baixo, irmão, o pessoal está ouvindo. Fazer que na minha avó, Ave Maria, 3 vezes. É sério, irmãos. Testemunhar de Jesus. Compartilhar com os amigos, os irmãos, os parentes. Você está cumprindo a grande comissão. Por mais que você não faça o trabalho missionário transcultural, mas você pode falar de Jesus na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Jesus te ama, Jesus me ama, Ele me salvou, Ele pode te salvar. A idolatria é pecado, a prostituição é pecado. Fale, pregue. Não tenha medo, é ousadia. Compartilhar com os irmãos, os amigos, os parentes. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos compartilhando a palavra de Deus com os irmãos em Cristo Jesus. Auxiliar na sua igreja local, também é a grande comissão. O irmão Ribamar é privilegiado, porque onde ele vai, ele é bem auxiliado, irmãos. É verdade, né, irmão Ribamar? É verdade, irmãos.
Verdade, irmãos. O irmão Ribamar, na Betel, tinha uns obreiros pesados, irmãos. Mas não é do peso assim que nem eu, não. Duro mesmo na obra. Irmão. Nessa eu estava aqui no dedo mindinho, irmão. Boa, irmã Mindinho. Boa, irmã Mindinho. Nessa época eu estava dessa grossura, irmão. Eu me fininho. Então, irmãos, bom demais ver um leque de obreiros que estão dispostos na obra do Senhor. Porque isso é resultado, irmãos, da pregação da palavra de Deus. Eu posso perguntar para os irmãos: irmãos, você aceitou Jesus onde? Quem pregou para você? Eu tenho certeza que todos irão dizer: irmão, foi fulano de tal que pregou para mim. Eu aceitei a Jesus. No dia tal, eu fui para a igreja. Jesus falou comigo. Eu aceitei a Jesus. Aonde aprendemos a ser discípulo? Na igreja local, onde nós auxiliamos, nós aprendemos a ser discípulo. Escola dominical, irmãos. Irmãos, eu fico triste demais, irmão Raimundinha, porque tem crente que não leva a sério a escola dominical. Não leva, irmãos. Não estou falando os que se ocupam, que trabalham, não podem vir por causa do trabalho, tudo bem, é compreensível, mas tem muita gente que não dá crédito para a escola dominical, que tem tempo para vir para a escola dominical, mas não dá valor. Na escola dominical eu aprendi o que era o Espírito Santo, estou falando sério. Na escola dominical eu aprendi quem era o Espírito Santo, quem era Jesus, quem era Deus. Aí aquilo ali é uma lição, é uma aula. Aí o resto você vai procurar conhecimento. Aqui é um primeiro passo que a igreja dá para você, é preparar. Mas certa vez eu usei uma expressão que eu pedi perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Eu pregando na Sapucaíba, até eu não sei se o pastor João me gostou muito, nós não temos problema não, irmãos, de relacionamento não, nós se damos bem. Eu acho que eu peguei muito pesado, porque eu usei uma expressão, eu disse que a Assembleia de Deus era um saco furado, irmão Ribamar. Irmãos, a quantidade de pessoas que se ganhas para Jesus, em plano salvador, em trabalhos evangelísticos, mas da mesma forma que entra, sai. Depois eu pedi perdão. Jesus, me perdoa se eu falei pesado. Eu não sei se o pastor gostou. Eu fiquei comigo mesmo, porque eu não sei se eu usei essa expressão errada. Porque, irmãos, ganho muitas almas, mas também poucos ficam. O plano Salvador, que aconteceu na área 12, por exemplo, muitas almas foram salvas para Jesus. De 10 da rua Alice Araújo, eu fui visitar todas as 10. Duas pessoas ficaram. Mas a culpa não é dos irmãos. A culpa não é minha. A culpa não é do dirigente local, do pastor. Não, que não dá assistência, que não visita, que não cuida. Não, irmãos. Não. É os cuidados do mundo que Paulo já fala, os prazeres do mundo, o cuidado do mundo que é grande e nem todos estão dispostos a se sacrificar. O que a palavra de Deus diz? Que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque poucos irão ficar. Irmãos, ser crente, irmãos, tem que ter sangue no olho, tem que ser duro. Ser crente não é fácil não, irmãos. Ser crente não é só colocar a gravata, o paletó e vir para cá não, irmãos. É muito complicado. Você tem que dar um bom testemunho de marido. Você tem que dar um bom testemunho de pai. Você tem que dar um bom testemunho de filho. Você tem que dar um bom testemunho de amigo. Não é fácil não. Você tem que ouvir coisas que você não deve ouvir, mas você ouve assim mesmo, porque tem que ouvir. Já estou encerrando. 5 minutinhos. Então, essa comissão que Jesus dá aos apóstolos, em algumas publicações está dizendo assim: ide
Portanto, façam discípulos de todas as nações. Aí ele vai dizer assim, ó, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que se crê, para que se possa ter o conhecimento de quem é Pai, de quem é o Filho, de quem é o Espírito Santo de Deus, para que se possa entender quão grande Deus é amor, misericordioso, bondoso. Da mesma forma como Ele foi bondoso comigo, Ele foi bondoso com você. Existe uma história em que os índios americanos não conheciam a praia. Aí um chegou na beira da praia, pediu uma vasilha, alguma coisa para pegar água do mar. Aí ele entrou lá dentro do mar lá e pegou a vasilha e encheu de água. Aí o pessoal olhando e perguntou, para que quer essa água? Ele disse, não, eu vou levar para a minha tribo, porque lá eles não conhecem a água do mar. É da mesma forma como se você está chupando uma laranja, aí a pessoa que está olhando você chupar a laranja, e vai dizer, mas essa laranja é doce. Você quer experimentar a laranja que é doce? Experimenta a laranja doce. Como é que a pessoa vai saber se a laranja é doce se você não der para ela provar? Como é que os outros índios irão saber como que a água do mar, se aquele índio não pegasse uma quantidade de uma vasilha e levasse para eles conhecer a água do mar? Da mesma forma é a palavra de Deus. Nós dizemos que Jesus é bom, é maravilhoso, mas como que as pessoas irão saber se a gente não leva que Jesus é bom e maravilhoso? Aleluia. Nós temos que fazer isso. Nós somos o canal, irmãos. Os discípulos aqui, o mais longe foi Paulo. Não estava aqui, nessa comissão. Mas se eles não... Irmão, mas como é que pode, irmão? Se Paulo não estava aí, como é que ele era discípulo? Porque ele foi feito discípulo. Paulo foi feito discípulo, assim como eu, como você. Paulo, ele não viu Jesus. Mas ele foi feito discípulo. Ele em determinado momento da palavra de Deus, ele vai dizer assim, eu desejei ir à Espanha. Ele queria chegar até a Espanha, mas Deus não permitiu que ele chegasse até lá. Por quê? Porque os outros discípulos estavam já concominados para pregar o evangelho naquele lugar. E através dele, muitos missionários se fizeram, foram comissionados e pregaram a palavra de Deus na Espanha. Na Inglaterra, onde foi